No dia em que minha filha estava gravemente doente, era Páscoa. Mas meu marido levou a mulher grávida, seu primeiro amor, de volta para sua cidade natal. Minha filha sorriu e me perguntou antes de morrer: Mamãe, o papai não gosta de mim e só gosta do irmãozinho na barriga da tia Réia? Liguei para Joel Glover, mas Eva, sua mãe, pegou o telefone. O que está fazendo? Ivana agora está grávida de um bebê. Se você sabe o que é bom para você, divorcie-se dele. Em seguida, ela desligou o telefone. Na Páscoa do ano seguinte, fui até a prisão para ver Joel. Olhei para ele e disse: acabei de ir ao túmulo da minha filha e passei aqui para vê-lo. Fiquei sabendo que no dia em que minha filha morreu, que também era Páscoa, nasceu o filho de Ivana. Joel havia ficado em sua cidade natal para acompanhar Ivana durante seu confinamento. E nem mesmo compareceu ao funeral de nossa filha. Somente minha melhor amiga Nina me acompanhou. Fui sequestrada por traficantes quando era jovem. Consegui escapar de suas mãos e depois fugi para uma casa de assistência social. As famílias que vieram me adotar viram que eu era magro e pequeno. E não parecia uma criança de sorte, então não quiseram me levar embora. Então cresci com a Nina. Ela era advogada e nunca havia se casado. E eu me casei com Joel. Eu vi o Instagram postado por Eva. Na foto, Ivana estava sorrindo alegremente, com um bebê dormindo ao seu lado. A legenda diz: boa sorte. Dê as boas-vindas ao meu adorável neto. Realmente sem vergonha. Nina odiou tanto o fato que rangeu os dentes. Ela ficou ainda mais irritada do que eu dizendo: aquela vadia. Ele é apenas um filho ilegítimo que não pode ser visto pelos outros. Desde o dia em que engravidei, Eva nunca me mostrou uma boa cara. Muitas vezes eu a ouvia reclamando na frente de Joel. Eu sabia que mulheres com origens desconhecidas como ela têm uma vida barata. Não é auspicioso. Após o nascimento de nossa filha, ela disse novamente: não posso nem mesmo dar à luz um filho. A família Glover não pode acabar com você. Sou realmente azarada. Quando tinha 6 anos de idade, Davina foi diagnosticada com leucemia. Eva repreendeu novamente: essa criança nascida em uma ovelha não pode sobreviver. Não se preocupe em tratá-la. É um desperdício de dinheiro. No início, Joel me defendia e refutava Eva. Com o passar do tempo, ele realmente aceitou que nossa mãe e nossa filha tinham má sorte. Depois que Davina adoeceu, larguei meu emprego e me dediquei a cuidar de minha filha. Finalmente, depois de esperar pela oportunidade de um transplante de medula óssea, achei que tinha esperança e que minha filha poderia ser salva. O médico disse que ainda havia a possibilidade de rejeição após o transplante. Joel já estava cansado desse longo tempo de tratamento e começou a me persuadir a desistir se não funcionasse. Mais tarde, quando nossa filha sofreu rejeição após a cirurgia, ele achou que ela não viveria muito mais. Por causa dessas diferenças, começamos a discutir em voz alta, e toda vez que discutíamos, ele não voltava para casa por vários dias. Um dia, ouvi minha sogra aconselhando secretamente: enquanto você é jovem, encontre outra mulher que possa dar à luz um filho. Seria ótimo. Fiquei com muita raiva, mas eu não tinha emprego e precisava pagar uma enorme quantidade de despesas médicas para o tratamento de Davina. Eu só podia suportar isso. Mais tarde, descobri que ele já havia tido outra mulher fora de casa. Depois de cuidar do funeral de Davina, Nina me acompanhou até o túmulo de Davina. Querida, a culpa é minha. Não consegui salvar sua vida no final. Pensando em como Davina sofria de doenças e faleceu em uma idade tão jovem, passei a odiar ainda mais aquele casal. De repente, Nina bateu em meu ombro e disse: Jenny, veja quem está aqui. Com pressa, enxuguei minhas lágrimas e vi que eram Joel e Ivana.
Joel se ajoelhou e chorou quando viu a lápide de sua filha. Davina, a culpa é minha. Não tive a chance de vê-la pela última vez. Eu me aproximei e puxei Joel para cima. Agora você sabe que deve vir ver sua filha. Onde você estava quando ela estava gravemente doente? Onde você estava quando ela foi enterrada? Olhei para Ivana, que estava chorando muito. Você e ela voltaram para sua cidade natal e a acompanharam no parto. Então me aproximei de Ivana e olhei para Joel novamente. Qual é o problema? Agora que o período de confinamento acabou. De repente você se lembra da sua filha? Depois de ouvir, Ivana ainda me olhou inocentemente. Jenny, você realmente não entendeu. Na Páscoa, Joel originalmente queria voltar para casa. Mas meu líquido amniótico se rompeu de repente e eu tive que dar à luz, então ele não pôde ir. Dei-lhe um tapa no rosto e disse: "Calha a boca, sua vagabunda. Não é sua vez de falar aqui. Quem deixou você vir?" Eu ainda queria dar um segundo tapa. Joel se aproximou e me segurou. Jenny, o que você está fazendo? Já chegamos a esse ponto de conflito. É necessário continuar? Eu zombei. Joel, mesmo que não nos amemos, Davina ainda é sua filha. Você nem sequer a viu pela última vez. Como você pode ser tão insensível? Joel suspirou e disse: "Você também sabe que nossa filha não viverá muito tempo. Por que você desperdiça tempo e dinheiro? Não sabe quanto dinheiro gastamos com ela ao longo dos anos? Não deveríamos tê-la tido." Depois de ouvir isso, senti como se houvesse um caroço em meu peito, sufocando. Ivana acrescentou: "Jenny, o falecido já faleceu, então não fique muito triste. Joel e eu nos amamos de verdade. Eu lhe peço, assine o acordo de divórcio." Vi uma ponta de sorriso em seus olhos. Nina não aguentou mais e começou a repreender Ivana por não ter vergonha, querendo até bater nela. Joel rapidamente a impediu. Olhei para o caos à minha frente e me senti tão cansado, tão exausto que desmaiei. Quando acordei novamente já haviam se passado 2 dias. Nina disse que eu estava exausto e desmaiei imediatamente. Dormindo por 2 dias e 2 noites. Pouco tempo depois de acordar, minha sogra chegou. Nina sussurrou em meu ouvido: "Ligue para mim se precisar de alguma coisa. Estarei na porta." Em seguida foi embora. Eu não tinha força nem energia para discutir com aquela senhora idosa. Você quer se divorciar por acordo? Ok, seu filho teve um caso durante o casamento, então ele deve sair sem nada. A casa, o carro e as economias pertencem a mim. Eu sabia sua intenção, então não quis esconder nada. A senhora idosa bufou. Você é uma mulher que saiu de uma casa de assistência social sem saber os detalhes. Deu à luz uma filha de vida curta para nossa família Glover e ainda quer nossa casa, carro e dinheiro. Você realmente tem coragem. Olhei para ela e disse: "Talvez você não saiba que, com a capacidade de seu filho, ele não tem condições de comprar uma casa e um carro. Eu paguei a entrada no início, portanto, ela deve ser dividida igualmente. Mesmo que você tenha pago a entrada, nesses anos você não tem trabalhado. E Joel tem que sustentar você e aquela filha de vida curta. Não sei quanto sofrimento ele tem suportado." Eu sabia o tipo de pessoa que Eva era. Era inútil dizer a ela que seu filho tinha um caso. Ela achava que o caso do filho era a habilidade dele. O acordo é o seguinte: você abre mão da casa e do carro e dá ao meu filho $300.000 em dinheiro. É o dinheiro que ele gastou para sustentá-la todos esses anos, e ficaremos quites. Que Eva gananciosa. Ela queria que eu fosse embora sem nada e ainda tinha que dar $300.000 ao seu filho inútil. Eu estava prestes a contra-argumentar, mas ela se levantou e saiu. Não vou gastar mais palavras com você. Vou assistir à comemoração de 1 mês do meu adorável neto. Pense nisso você mesmo.
Eva disse e saiu da sala. Nina entrou apressadamente e de repente pensei em algo. Peguei Nina e disse: Nina, siga minha sogra rapidamente e veja para qual hotel ela vai. Nina assentiu rapidamente. Embora não soubesse exatamente o que eu ia fazer, ela sempre ficava ao meu lado. Ela era o único conforto para mim, uma órfã sem ninguém em quem confiar. Troquei de roupa e passei maquiagem, tentando me animar. Jane, recomponha-se, caso contrário, sua filha falecida a desprezará. Pouco tempo depois, Nina me enviou o endereço do hotel. Quando cheguei à entrada do hotel, com certeza, a foto da família estava na placa da entrada. Nos braços de Ivana estava seu precioso filho, Lemon Glover. Filho de Deus? Que piada! Você acha mesmo que deu à luz um afilhado? Entrei no salão principal e vi o apresentador falando apaixonadamente no palco. Havia cerca de 10 mesas escassamente preenchidas abaixo. Parecia que a senhora realmente convidou parentes de todos os lugares para apoiar a cena. Joel, Ivana e minha sogra estavam sentados na mesa principal. O pequeno que estava em seus braços balançava as mãozinhas e falava baixinho, parecendo adorável. Haha, Davina era tão bem comportada e inteligente quando era pequena. Mas, naquela época, minha sogra disse que ela não tinha um destino forte. Quanto mais bênçãos eles tinham, mais eles não conseguiam pegá-las. Devemos ser mais discretos. Não devemos fazer muito alarde. Minha pobre filha Davina ainda não tinha completado um mês. E a velha senhora já estava comemorando o banquete da lua cheia para essa criança bastarda nascida daquela cadela. Ela realmente não tinha consciência. Subi ao palco e peguei o microfone do apresentador. Todos me viram com roupas pretas e pensaram que eu havia cometido um erro. Apenas alguns parentes que me conheciam baixaram a cabeça em silêncio. Vi Joel gritando lá embaixo: Jane, o que você está fazendo? Desça rápido. Certifiquei-me de que o microfone estava ligado e respondi em voz alta: Joel, acabei de chegar. Por que está me pedindo para ir embora tão cedo? Nós ainda não nos divorciamos e sua filha ainda não completou um mês. Você está aqui com a amante comemorando o aniversário de um mês de seu filho ilegítimo. Você não tem vergonha, Joel? Eu me formei em uma universidade de primeira linha, mas agora falava com um tom vulgar. Não havia escolha, era tudo por causa dessas pessoas que estavam me forçando. Queridos parentes e amigos, talvez vocês não tenham me conhecido antes. Eu sou Jenny, a esposa de Joel. Estamos casados há 10 anos. Na Páscoa minha filha morreu, mas Joel acompanhou a amante até sua cidade natal para dar à luz o filho deles. Minha sogra sempre desprezou minha filha, dizendo que ela teve uma vida curta por minha causa. Ela instigou Joel a ter uma amante e a ter um filho com ela. Todos, por favor, julguem, isso é algo que um ser humano faria? Minha sogra se preocupava muito com sua reputação. Quando Joel insistiu em se casar comigo, ela não teve escolha, mas se recusou a realizar um banquete de casamento, dizendo que eu não tinha paz e que isso seria embaraçoso para ela. Portanto, até agora não havia muitos parentes que pudessem me reconhecer no banquete. Todos se entreolharam e sussurraram em particular. Independentemente do fato de as pessoas abaixo acreditarem em mim ou não, minha sogra havia perdido a face dessa vez. Calha a boca, sua azarada. Minha Eva pegou o microfone e disse: Não acredite nessa mulher maluca, ela e Joel se divorciaram há muito tempo. Ela tem vivido às custas do meu filho e usado o dinheiro dele durante esses anos. Ela tem problemas mentais porque a doença de sua filha não pôde ser curada. Não acredite nas bobagens dela. Nesse momento, vários seguranças se aproximaram e me levaram embora. Me solte, eu posso andar sozinho. Eu havia alcançado meu objetivo de participar do banquete da lua cheia e queria envergonhá-los. Nina estava me esperando na porta.
Ela disse que estava preocupada comigo e não se atreveu a sair. Depois de me reprimir por tanto tempo, hoje foi finalmente uma liberação completa. Nina me acompanha até o bar. Puxei Nina e caminhei em direção ao bar. Para Davina, que estava triste há tanto tempo, eu também deveria me animar e pensar em como me divorciar. Quando estávamos no bar, Nina me perguntou qual era a exigência para o divórcio. Pensei e respondi: receber a propriedade que mereço e deixar que a reputação de Joel seja arruinada. Quando voltei para nossa casa com Joel, a casa estava fria. Depois que Davina faleceu, Nina ficou preocupada com o fato de eu viver sozinho, então me deixou morar com ela. Agora que eu estava de volta em casa, parecia um pouco estranho. Ao ver o acordo de divórcio na mesa de jantar, parecia que Joel tinha voltado. Conheci Joel em um debate no meu primeiro ano de faculdade. Nós não nos conhecíamos até brigarmos. Ele perdeu para mim, mas começou a me perseguir loucamente. Eu era órfão, só sabia assistir às aulas, estudar por conta própria e trabalhar para ganhar dinheiro. Joel era o presidente do Grêmio Estudantil, confiante e alegre. A princípio eu o ignorei. Mas ele perseverou, por mais indiferente que eu fosse, ele não desistia. Fiquei comovida com sua suposta sinceridade e concordei em ficar com ele, que me chamava de Jenny. Foi somente na reunião da turma após a formatura que eu soube que ele tinha um primeiro amor, a bela do departamento de francês, Ivana. Ivana foi levada para o exterior por sua família e eles terminaram. Portanto, Jenny não era o mesmo que Ivana. Eu era apenas um substituto de Ivana. Naquela noite bebi e caí em um sono profundo. O vento e a chuva do lado de fora da janela, eu estava completamente inconsciente. Não sabia quanto tempo havia dormido, mas de repente ouvi a campainha da porta tocando incessantemente. Abri a porta. Eva, desde que Davina ficou doente e foi completamente desprezada, eu nunca tive uma boa cara para essa Eva. Revirei os olhos. O que há de errado? A festa do seu neto deu errado e você veio me questionar. Olhei para o acordo de divórcio na mesa de jantar e entendi em meu coração. Você quer que eu o assine? Quando meu advogado preparar um novo acordo de divórcio, eu o enviarei para seu filho. Este não conta. A senhora entrou em meu quarto de forma rude e começou a tirar as roupas do meu guarda-roupa, jogando-as no chão. A casa de nossa família Glover não pode ser sua. Você não pode morar aqui de graça. Meu precioso neto virá morar aqui em breve. Ele é um bebê forte, diferente daquela criança doente de antes. É justo que nos livremos da má sorte desta casa. Ela era tão ignorante. Antes de nos casarmos, quando voltei à cidade natal deles com Joel, eu tinha que passar por cima de um braseiro e beber sangue de galinha antes de entrar na casa. Naquela época, eu o emprestava para Joel. Mais tarde, Nina me perguntou por que eu tolerava que a família dele fosse tão estranha. Agora, olhando para ela, a família deles estava realmente obcecada com o bebê. Fui até o quarto e puxei minha sogra para a sala de estar. Esta é a minha casa, você não tem o direito de tocar nas minhas roupas. Usei um pouco de força, ela não conseguiu se manter firme. E foi empurrada para o chão por mim. Ela se levantou xingando e queria me bater. Quando sua mão estava prestes a balançar, foi pega pela mão de um homem. O homem deu um tapa no rosto da minha sogra com a outra mão, derrubando-a diretamente no chão. Eu me virei e olhei para um homem e uma mulher na minha frente surpreso e disse: "Quem são vocês?" O homem olhou para mim e não respondeu diretamente. Ele apontou para Eva no chão e xingou: "Sua velha, ouse tocar o dedo da minha filha." "Filha?" Olhei para o homem e a mulher à minha frente, confuso. "Tio, tia, quem são vocês?" Virei-me e olhei para a porta aberta. Eles entraram tão diretamente e disseram que eu era filha deles. Não podia ser um engano, certo?
Querida, mamãe e papai estão procurando por você há muitos anos. Essa tia chorou depois de falar. Olhei para o tio que me ajudou a combater o Eva maligno. Sou sua filha? Ele assentiu com a cabeça e disse: Você nasceu em 1987. Quando tinha 3 anos de idade, foi sequestrada por traficantes de seres humanos na estação de trem. Procuramos por toda Chicago e não conseguimos encontrá-la. Até o ano passado. Um amigo de papai conhecia o diretor da Rhea Fieldsville Firehouse e nos ajudou a entrar em contato com ele. Como resultado, descobrimos que várias crianças de idade semelhante escaparam dos traficantes naquele ano. Como você confirmou que eu sou sua filha? Lembro-me de que havia várias crianças sequestradas por traficantes na casa de assistência social. E não é certo que as crianças perdidas tenham ido parar na casa de assistência social Rhea Fields. Quando você foi à casa de assistência social para ver as crianças no último ano novo, você deixou seu DNA em uma xícara de chá. O diretor nos deu a xícara e seu pai fez um teste de paternidade. Jenny, você é nossa filha, a tia começou a chorar. Essa prova irrefutável me impediu de não acreditar. Mas isso aconteceu tão de repente e eles apareceram quando eu estava lutando com Eva, não foi isso? Ao ver que tínhamos mais pessoas e impulso, a mulher idosa que tinha acabado de falar com papai e mamãe me ajudaram a subir no sofá e papai disse: Pedimos ao reitor o seu endereço atual. Inicialmente queríamos ir procurá-lo, mas não esperávamos encontrar algo assim. Contei ao papai e à mamãe tudo o que havia acontecido nos últimos anos. Mamãe chorava quando ouvia e papai ficou furioso. Jenny, você realmente sofreu nesses anos. Mamãe segurou minha mão com força e não conseguiu soltá-la por um longo tempo. Você não pode mais viver neste lugar. Volte para casa comigo e com o papai. Quando voltei para a casa que meus pais biológicos mencionaram, descobri que meu pai era o CEO do maior grupo listado em Chicago. E minha mãe era a presidente da Universidade de Política e Direito de Chicago. Minha família biológica era muito rica. Não pude deixar de suspirar. Se eu não tivesse sido sequestrado por traficantes de pessoas, minha trajetória de vida teria sido muito diferente. Meus pais me perguntaram quais eram meus planos para o futuro. Davina já foi embora. E agora eu só quero recuperar tudo o que mereço e recomeçar como advogado. Expressei honestamente meus pensamentos. Meus pais me apoiaram muito. Meu pai defendeu que Joel fosse desacreditado. Mamãe dizia que eu havia sofrido muito ao longo dos anos. Ivana voltou ao país há 5 anos, quando os pensamentos de Joel ainda estavam em mim e em nossa filha. Afinal, o primeiro amor ainda é o primeiro amor, quanto mais um primeiro amor divorciado. Ele começou me enganando, dizendo que era um antigo colega de classe que estava voltando ao país sozinho e precisava de ajuda para alugar uma casa e encontrar um emprego. No início, achei que não havia nada de errado nisso. Até que, de vez em quando, eu notava olhando para o celular com um sorriso. Na verdade, naquela época, Joel não conseguiu resistir à tentação e se envolveu com Ivana. Enquanto ele dormia profundamente tarde da noite, tirei fotos de seus registros de bate-papo com Ivana, um por um. Como Davina precisava de seu pai, não pensei imediatamente em me divorciar naquele momento. Apenas fiz capturas de tela desses registros de conversas. E não esperava que eles fossem ser úteis agora. Criei um arquivo PDF com os registros do caso de Joel e chamei 2 garotos de recados para entregá-los à empresa de Joel e Ivana todos os dias. Eu acreditava que em poucos dias, o caso entre os dois seria conhecido por pessoas de ambas as empresas. Joel me convidou para sair e conversar. Jenny, eu não esperava que você fizesse uma coisa dessas. Você está feliz por me ver perder o emprego? Sim, estou muito feliz por ver você e Rita perderem seus empregos.
Joel, esses registros explícitos de bate-papo são apenas a ponta do iceberg de seus atos horríveis. Quando as coisas piorarem, vamos ver se você ainda tem coragem de continuar na empresa. Quem diria que a empresa do Joel era de propriedade do meu pai? Mesmo que Joel se recusasse a pedir demissão, não adiantaria nada. No final, ele foi demitido. Dessa vez, ele veio até mim, completamente sem a arrogância da última vez. Jane, pelo bem do nosso casamento de 10 anos, você pode me deixar em paz? Virei minha cabeça para o outro lado. Agora isso me enojava. Tudo bem, eu não quero os $300.000 que minha mãe mencionou. A casa e o carro pertencem a mim. Jane, não vá muito longe. Eu paguei todas as despesas médicas da Davina ao longo dos anos. Com o que você contribuiu? Joel ficava cada vez mais agitado à medida que falava. A frase "um cachorro encurralado pulará um muro" era bastante apropriada para ele agora. Pare de sonhar, Joel. Você deve pensar em como ganhará a vida no futuro. Davina já está morta e não tem mais nada a temer. A propósito, meus pais biológicos me encontraram. Meu nome agora é Jenny Hawk. E seu chefe é o subordinado do meu pai. Entendeu? Depois de dizer essas palavras, fui embora diretamente. Meu pai me disse que havia informado outras empresas do mesmo setor que Joel, dizendo que Joel tinha um caráter ruim e que eles não deveriam contratá-lo. Era como colocá-lo na lista negra do setor. Minha mãe perguntou se isso era muito duro, mas meu pai disse que, em comparação com as queixas que eu havia sofrido ao longo dos anos, o que ele fez não foi nada. No entanto, a empresa de Ivana não tomou nenhuma medida importante. Será que o chefe dela não se importava com a vida particular dos funcionários? Nina disse que tinha uma amiga que era detetive particular. Ela me ajudou a investigar se a Ivana tinha algum segredo que não podia ser revelado. Depois de reconhecer meus pais biológicos, minha vida ficou muito mais alegre. Peguei novamente os livros de direito e comecei a procurar emprego. Papai queria arrumar um cargo jurídico para mim em qualquer empresa do grupo, o que era fácil. Mas eu queria confiar em mim mesmo. Fazia quase 5 anos que eu não entrava no mercado de trabalho e também queria ver que tipo de trabalho eu poderia fazer. De acordo com minha situação atual, eu achava que ser assistente de advogado era muito subalterno. Queria me candidatar diretamente a um cargo de advogado independente, mas minha experiência de trabalho havia sido interrompida por 5 anos. Pode-se dizer que eu estava em uma posição difícil. No final, atendi a meus requisitos e entrei em um pequeno escritório de advocacia. Começando como advogado júnior e trabalhando como assistente de um sócio. Depois que Nina descobriu, ela começou a se arrepender novamente. Se eu não tivesse me demitido naquela época, talvez já tivesse sido promovido a sócio. A propósito, meu amigo disse que seguiu Ivana e descobriu que ela estava sempre entrando e saindo com um homem. Quando olhei a foto tirada pelo detetive particular, a pessoa na foto de fato não era Joel. Essa Ivana tem outro homem? Parece que essa mulher não é simples. Pedirei aos meus amigos que investiguem mais. Quanto mais informações tivermos, mais vantajoso será para você. De repente, Nina ficou animada, como se eu já tivesse vencido o processo. Quando contei aos meus pais em casa, meu pai só disse que mandaria um guarda-costas para me proteger. Ora, pai, em que perigo eu poderia estar? Achei que meu pai estava fazendo um grande negócio do nada, mas ele disse: Ivana não foi demitida pela empresa, que pode estar relacionada ao homem que está atrás dela. De qualquer forma, agora eu havia perdido meu marido e minha filha. Mas fui acolhida pela família e pela amizade. Não era mais uma órfã. Agora, independentemente das dificuldades que encontrasse, não teria medo. Papai estava certo. Era prudente ter um guarda-costas comigo.
Naquela noite, depois do trabalho, voltei para minha própria casa para pegar algumas roupas. No momento em que abri a porta, perdi a consciência. Quando acordei novamente, me vi na mansão dos meus pais. Minha mãe estava ao meu lado. Quando ela me viu acordar, correu para chamar meu pai. Querido, venha depressa, nossa filha está acordada. Meu pai entrou e me disse que eu estava drogada. Naquele momento, não percebi que alguém estava me seguindo. Felizmente, o guarda-costas estava esperando no carro no andar de baixo. Quando ele viu que as luzes do andar de cima não estavam acendendo, foi até lá para dar uma olhada. Enquanto minha mãe continuava a falar, lágrimas começaram a brotar em seus olhos. O Hilaire viu aquele homem mascarado tentando despir você, mas felizmente ele chegou a tempo. Ao ver minha mãe tão angustiada, não pude deixar de ficar triste. Hilaire deu a essa pessoa $10.000. E só então ele disse que um homem chamado Kenny lhe deu o dinheiro, instruindo-o a drogá-la e tirar fotos de você nua, para que ele pudesse usar as fotos para ameaçá-la, disse meu pai com raiva. Eu já investiguei para você. Kenny é dono de uma pequena loja. E sua sogra Eva está envolvida com ele há muito tempo. Esse incidente deve ter sido orquestrado por sua sogra. Puxei rapidamente o cobertor com mais força. Nunca imaginei que a velha senhora chegaria a tais extremos por dinheiro. A família Glover era realmente louca. Devíamos abrir mão da casa e do carro. Não queria que nossa vida corresse perigo novamente, disse minha mãe, genuinamente assustada. Se algo assim acontecesse de novo, talvez eu não conseguisse escapar. Meu pai discordou firmemente. Você é a presidente de uma faculdade de direito. Como podemos deixar esses criminosos escaparem impunes por maltratarem nossa filha? Mãe, estou casada com a família Glover há tantos anos que preciso buscar justiça nesse caso. Além disso, agora que tenho seu apoio, não tenho medo de nada. Minha mãe me abraçou com força, dizendo repetidamente que se ela não tivesse me perdido quando eu era criança, eu não teria sofrido tanto. O amigo detetive de Nina deu notícias rapidamente. O homem por trás da Ivana era o CEO da empresa dela, e eles estavam juntos há algum tempo. Você acha que esse bebê pode não ser de Joel? Nina parecia ter descoberto um novo continente, dizendo com entusiasmo. Se for esse o caso, a família Glover e sua sogra maluca Eva devem estar ficando loucos, certo? Então, como podemos determinar se eles são biológicos ou não? Fiquei pensando profundamente. A chegada do bebê trouxe alegria e bênçãos para a família Glover. Que piada seria se o bebê se tornasse um desastre? Não podemos simplesmente pegar o cabelo da criança e compará-lo com o do Joel, podemos? Na verdade, queria descobrir o que Ivana estava tramando. Eu não podia fazer mais nada. Mas poderia processar minha sogra malvada por incitar outras pessoas a invadir minha casa e por assédio sexual. Só o fato de enviar a intimação judicial para minha sogra já seria um espetáculo e tanto. Com certeza Joel me procurou novamente. Ele exalava um senso de decadência, completamente diferente de sua arrogância anterior. Jenny, você está indo longe demais com tudo isso. Minha mãe é idosa, como ela pode lidar com um processo? Disse Joel com raiva. Joel, estou apenas lhe dando um gostinho do seu próprio remédio. Comparado ao que sua mãe fez, meu processo aberto e honesto não é nada. Tive uma inspiração repentina e continuei. Em vez de perder seu tempo vindo tomar café comigo, por que não vai descobrir se aquele precioso filho do seu primeiro amor é da família Glover? Depois de ouvir isso, Joel se levantou abruptamente. O que você disse? Joel parecia chocado. Joguei as preciosas fotos tiradas pelo detetive particular na frente de Joel. Todas elas foram tiradas no último mês ou 2. Ivana está sempre vestida com roupas de grife.
e entra e sai de boates de luxo com o chefe. E você não consegue nem encontrar um emprego decente, não é? Eu bufei friamente e depois o provoquei. Esse homem é o chefe da Ivana's Company. Agora você sabe por que a empresa dela não a demitiu, certo? Depois que terminei de falar, Joel ficou parado no lugar. Quando Ivana voltou ao país, ela disse a Joel que seu marido havia abusado dela. Por isso, ela se divorciou dele e fugiu de volta para os Estados Unidos. Naquela época, Joel estava completamente fascinado por ela e não conseguia distinguir entre a verdade e a mentira. Assim como eu na faculdade. Ignorando sua filha gravemente doente, ele achava que Ivana tinha dado à luz um bebê para ele. Mas mal sabia ele que, na verdade, estava usando um chapéu de corno. Nosso processo de divórcio chegará ao tribunal em 2 meses. Você ainda tem tempo para pensar e descobrir que tipo de pessoa Ivana realmente é. Joel ainda estava imerso no enorme impacto de Ivana ter outra pessoa e não respondeu às minhas palavras. Depois de algum tempo ele se levantou e saiu. Vi Joel saindo da cafeteria sem rumo e de repente senti pena dele. Menos de meio mês depois, Nina chegou para mim e disse: Joel foi atacar o homem com Ivana. Agora Joel está na delegacia de polícia e o homem está gravemente ferido. Agora isso se tornou um caso criminal. O tom de Nina ainda tinha uma ponta de alívio. Gravemente ferido? Porque, na verdade, eu já havia adivinhado em minha mente, mas ainda assim queria deixar claro. O filho de Ivana nascido na Páscoa não é de Joel, mas daquele homem. Dizem que Joel pegou o cabelo deles para um teste, mas é realmente uma tragédia. Sim, esse tolo do Joel, com seu salário de trabalhador comum, como poderia satisfazer Ivana? Então, enquanto Ivana usava o filho de outra pessoa para prender Joel e tentar obter sua propriedade, ela também se agarrava ao chefe. Se as provas forem conclusivas, ele provavelmente será condenado. Você também estuda direito, sabe? Sim, causar intencionalmente danos ao corpo de alguém e causar ferimentos graves era punível com prisão por mais de 3 anos, mas menos de 10 anos. Jenny, você precisa ter cuidado recentemente. Tenho medo de que sua sogra maluca venha se vingar de você. Nina estava preocupada. Por que deveria ter medo? Além disso, meu pai tem guarda-costas para me proteger, embora ela tenha dito isso. Apesar de ter dito isso, ela ainda tinha medo de ter sido drogada da última vez. Joel foi detido e nunca mais apareceu na minha frente. Seu advogado de divórcio me encontrou. Senhora Hawke, em nome do Sr. Glover. Estou aqui para informá-la que o acordo de divórcio que a senhora confiou ao seu advogado para assinar com meu cliente foi assinado pelo Sr. Glover. Os 2 apartamentos e um carro em seus nomes serão transferidos para o seu nome. E você também receberá $300 mil. Eu não esperava que antes mesmo de irmos ao tribunal, Joel faria um acordo. Há mais alguma coisa que o Sr. Glover queira que eu lhe diga? Ponderei por um momento e falei lentamente. O Sr. Glover pediu desculpas a você e a Davina. Meu nariz formigou, mas não havia lágrimas. Essas lágrimas já haviam secado durante inúmeros dias e noites solitários acompanhando Davina. E durante os dias e as noites em que ele e Ivana estavam separados. 2 meses depois, o caso de Joel foi sentenciado. Ele foi considerado culpado de lesão intencional e condenado a 5 anos de prisão. Nina disse que Ivana desapareceu dessa cidade, dizendo que havia fugido com aquele homem. Eu havia concluído todos os procedimentos para a transferência da propriedade e continuei a trabalhar como advogado tranquilamente. Minha ex-sogra havia enlouquecido. O processo que movi contra minha ex-sogra ainda não havia tido um resultado, e ela havia cometido outro crime. Ela foi ao meu local de trabalho com ácido sulfúrico, tentando me destruir. Naquela época havia muitas pessoas ao redor, então ela não me machucou,
mas causou pânico entre meus colegas. Ela apontou para mim e me xingou freneticamente: "Sua azarada, você arruinou meu filho e agora meu neto se foi. Meu filho está na cadeia. É tudo por sua causa. Por que você não vai morrer?" O segurança a arrastou para longe, e eu observei sua voz de partir o coração se distanciar cada vez mais. Meus pais e Nina me aconselharam a desistir do processo, mas eu discordei. Todos devem pagar o preço pelo que fizeram. Ela causou danos intencionalmente, mas falhou, e anteriormente incitou outros a causar danos intencionalmente. E finalmente foi sentenciada a alguns dias de controle. A senhora idosa havia perdido completamente a cabeça. Seu filho estava na prisão e mais tarde, ela foi mandada para um hospital psiquiátrico. Na Páscoa de outro ano, fui até a prisão para ver Joel. Ele estava muito melhor mentalmente e sabia muito sobre o que estava acontecendo lá fora. "Você está indo bem?" Ele se arrependeu de ter dito essa frase assim que terminou de falar. "Você encontrou seus pais biológicos e voltou a ser advogado, então deve estar indo bem." Ele sorriu e abaixou a cabeça para começar a descascar as unhas. "Fui visitar o túmulo de Davina pela manhã. Como você não está longe daqui, quis vir vê-lo." Meu tom era calmo. "Não vim vê-lo de propósito. Só vim ver minha filha e parei para dar um tchauzinho." Quando me levantei para sair, Joel me chamou. "Jenny, me desculpe." Olhei para ele, e não havia nenhuma flutuação em meu coração, como se eu estivesse olhando para uma pessoa completamente desconhecida. "Não me chame de Jenny, Joel, você não merece isso." "Sim, porque eu não estaria me saindo bem. Desde que percebi a verdadeira face da família Glover, estou ficando cada vez melhor. Todos os que me fizeram sofrer receberam o castigo que mereciam." Voltei a me reunir com meus pais biológicos. Reiniciei minha carreira com minha melhor amiga ao meu lado. Davina está no céu e deve estar orgulhosa de sua mãe. Acho que esse é o melhor final.